E aí, pessoal, tudo certo? Essa aula vai ser a nossa primeira aula de metodologia de pesquisa jurídica. Essa aula vai ser dada, então, para o curso de metodologia do Sun From Law Innovation Lab. E as aulas vão ficar gravadas e vão ser colocadas no Drive para serem vistas de forma assíncrona. Então, vai ficar melhor para as pessoas que são de diferentes turnos e também já serve como registro. Então, vão ficar ali guardadas no Drive e podem ser reassistidas depois, né? Então, a primeira aula é sobre o que é a pesquisa. Vai ser uma aula bem geral, mas eu acho que é um passo importante para a gente entender o que a gente está fazendo exatamente. Mas antes, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer, primeiro, claro, ao Sanford Law Innovation Lab pela oportunidade de estar aqui dando esse curso. Queria agradecer ao PET, Sociologia Jurídica, que é o grupo do qual eu sou bolsista, e foi lá onde eu realmente aprendi sobre metodologia de pesquisa. Então, é um grupo voltado para pessoas interessadas no meio acadêmico, que querem aprender mais sobre como fazer pesquisa, enfim. E lá a gente teve um curso que foi ministrado pelo professor Ariel Engel Peço, então eu agradeço também ele de forma especial, porque foi com ele que eu aprendi muito do que está sendo passado aqui, e onde eu pude também ter essas referências bibliográficas e que vão estar todas também sendo passadas para vocês. Bom, qual é a estrutura da aula de hoje, né? O que é a pesquisa? Para que serve a pesquisa? De onde surge a pesquisa? Para quem é a pesquisa? Qual o impacto da pesquisa? Como pesquisar? E o direito, né? Uma pergunta específica sobre a área jurídica. Bom, o que é então a pesquisa? Quando a gente fala a palavra pesquisar, o que vem à sua mente? Às vezes a gente acaba tendo uma ideia muito limitada. A gente acaba pensando em alguém num laboratório fazendo experimentos, algo muito mais científico no sentido de ligado às ciências, talvez biológicas, a outras ciências, e não à área da humanidades, por exemplo. Mas, na verdade, a pesquisa ela é muito mais ampla. E os autores Booth, Colomb e Williams, eles definem a pesquisa, então, como simplesmente reunir informações necessárias para encontrar a resposta para uma pergunta e, assim, chegar à solução de um problema. Então, a gente já faz isso muitas vezes. Se eu estou precisando saber alguma coisa, eu quero, sei lá, saber a previsão do tempo, eu vou lá pesquisar no Google. Então, eu estou reunindo informações para resolver um problema que eu estou tendo naquela hora. Se eu preciso fazer algum trabalho para a faculdade, por exemplo, ou preciso ter alguma informação específica que não tem na internet, eu vou lá pesquisar numa biblioteca. Apesar de, enfim, hoje a gente raramente acaba fazendo isso por conta do meio digital, e dependendo da área de pesquisa, né, às vezes a gente vai menos, mas ainda acaba sendo uma forma de pesquisa. E por último, por exemplo, a gente também tem pesquisas para relatórios de um trabalho, por exemplo. Tem que pesquisar informações referentes a um contrato específico ou algum instituto jurídico. Enfim, a gente acaba fazendo isso no serviço, no nosso cotidiano. Então a pesquisa ela já está no nosso dia a dia, ela não é uma coisa de outro mundo. Claro que que eu trouxe exemplos paralelos de pesquisa, mas a gente vai tratar da pesquisa acadêmica especificamente. Só que eu não vou definir ela de forma tão objetiva, até porque a gente vai entendendo ela ao longo desses passos. Então, para que serve a pesquisa? E aqui eu estou falando da pesquisa acadêmica, já propriamente. A pesquisa ela vai servir, então, não para ter um resultado prático, específico e direto ali. Muitas vezes a gente que já é do direito, a gente acaba sempre vindo com muitas expectativas de pesquisar e de forma imediata já resolver aquele problema e achar que tudo vai ser extremamente prático. Mas muitas vezes a pesquisa ela não vai ter um resultado tão concreto logo de início. Ela pode sim fomentar essa resposta, ela pode fomentar uma solução mais prática, mas muitas vezes ela vai servir realmente para expandir o conhecimento. Então, a pesquisa ela serve justamente para a gente adquirir um conhecimento confiável, ou seja, conhecimento embasado, algo que não seja é, derivado apenas do achismo, que seja, enfim, decorrente apenas de opiniões pessoais, sobre alguma coisa. E pode ser qualquer coisa aqui, né, no caso. Qualquer coisa pode ser passível, eventualmente, de alguma pesquisa, pode se tornar objeto de pesquisa. E todas as grandes descobertas, enfim, da trajetória humana passaram por algum tipo de pesquisa, mesmo que nem sempre formal. E é isso, então. Ela serve
é, inicialmente para expandir o nosso saber, o nosso conhecimento sobre alguma coisa, não para necessariamente trazer um resultado prático. Isso é importante porque muitas vezes a gente pode acabar vendo esse contraste entre as outras ciências e as ciências humanas. É porque as ciências humanas elas não lidam com, é, como posso dizer, com aquilo que a gente pode às vezes mensurar de forma tão clara e tão objetiva quanto alguém faria em um laboratório. Né? A gente usa sim metodologia, usa critérios científicos, mas não é equivalente a você estar ali isolado em um local e observando, enfim, o seu objeto de estudo. Isso não quer dizer que a pesquisa das humanidades ela seja inferior, ela é apenas tem um outro propósito. Isso é necessário para a gente entender para que a gente está fazendo isso. Bom, de onde surge a pesquisa, né? Isso é legal porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer uma pesquisa acadêmica e não sabe como começar. A gente vai trabalhar isso melhor nas outras aulas, mas eu já queria trabalhar algumas coisas aqui com vocês. A pesquisa, de modo geral, serve não, perdão, ela surge de uma inquietação, de alguma coisa ali que você sente que tem algo a ser descoberto naquela área sobre aquele conceito. E isso é algo muito subjetivo, de fato, não é algo muito concreto. Eu acho difícil ter algum critério muito objetivo sobre essa questão, porque é algo muito pessoal mesmo. Então, às vezes, o que para mim me gera inquietação não vai gerar para você, e vice-versa. Então, muitas pesquisas surgem primeiro disso, uma sensação de que existe algo ali que você fica pensando, caramba, isso poderia ser explorado, ou tipo uma pergunta que você quer muito responder e ainda não encontra a resposta de forma clara. E também ela pode surgir, e no caso tudo está ligado, né? Não são elementos separados, mas ela surge da curiosidade, que é algo básico, é a gente realmente observar uma coisa e pensar, nossa, estranho isso aqui, né? Enfim, ficar interessado para saber o porquê daquelas coisas. Como eu já falei aqui, né, já coloquei sobre a observação e a experiência também são fontes de pesquisa. Então, elas são cruciais justamente porque elas permitem, é através delas que a gente tem um olhar mais atento ao nosso mundo. Então, é mais do que você só perceber as coisas de forma desordenada. É você realmente se voltar sobre algo em específico e começar a atentar para os detalhes, começar a realmente buscar identificar padrões, identificar anomalias, identificar aquilo que foge do esperado. Então, toda pesquisa acaba surgindo de alguma forma também de experiência, de observação. Lembrando que, na verdade, corrigir a minha frase, não é que toda pesquisa vá surgir de observação e experiência, até porque temos pesquisas mais abstratas e mais teóricas. Mas muitas vezes essas pesquisas, embora elas não observem algo que seja concreto, elas vão surgir ainda assim de algum tipo de inquietação, de alguma curiosidade, e elas podem ter ligação com o nosso mundo de alguma forma. A gente vai entender melhor essa divisão sobre pesquisa empírica, sobre, enfim, os tipos de metodologia, mas, enfim, tudo isso vai ficar para depois. Aqui eu coloquei aquele exemplo clássico do Newton e a maçã, e que é engraçado que, na verdade, essa história parece que aconteceu mesmo, mas não da forma como a gente pensa, a maçã não caiu na cabeça dele, mas parece que ele realmente viu uma maçã cair e ficou se perguntando o que faria com que as maçãs caíssem para baixo, e não, tipo, caíssem e fossem para outra direção. Então, a partir dessa observação, Newton começa a questionar realmente os padrões, o que leva a essa força, qual a força que existe para puxar as maçãs, e aí ele vai formular a sua lei da gravitação universal. Claro que isso é totalmente diferente do direito, mas é só um exemplo mais lúdico, assim, para a gente ter uma noção de como funciona. Agora, trazendo mais para as humanidades. A gente tem ramos que são mais voltados realmente para a experimentação e para a observação, de modo mais específico. E a antropologia, a sociologia, elas surgem muito dessa observação. Aqui eu coloquei alguns exemplos, a Margaret Mead, né, e as mulheres da Samoa, o Franz Boas e os povos inuits na América do Norte, o Malinowski e o povo das Ilhas Trobriand. Então, a gente tem ramos das humanidades que se voltaram a observar outras culturas, a se atentar para seus costumes, enfim, para suas particularidades, e a partir disso formular as suas pesquisas e tirar conclusões sobre como funcionava as relações sociais
naquele contexto em específico. Agora, trazendo pro direito. Tudo isso aqui ainda está dentro do mesmo eixo, né, de onde surge a pesquisa. A ideia aqui foi trazer alguns exemplos de pesquisas do ramo jurídico, ou que minimamente, na verdade, não que seja exclusivamente jurídico, mas que tem alguma ligação com o meio jurídico. A gente vai entender. Começando aqui pelo Mark Galanter, que é um autor muito conhecido, e a sua pesquisa é Por que quem tem sai na frente? Especulações sobre os limites da transformação no direito. É uma pesquisa muito famosa da sociologia jurídica, e que ele começa a observar, então, que quando a gente tem processos ocorrendo no judiciário, as partes elas não estão em condições, em posições de equivalência. Embora a gente tenha o velho princípio de igualdade perante a lei, cada parte ela chega com uma série de experiências, de bagagem anterior àquele processo. Ele começa a perceber que existem jogadores repetitivos, ou seja, entidades que estão sempre aparecendo no judiciário, bancos, empresas, o próprio Estado que está sempre envolvido com processos, enfim, que eles vão litigando diversas vezes e eles vão adquirindo essa experiência. E, por outro lado, nós temos os chamados participantes eventuais, ou seja, pessoas que vão para um litígio, elas entram no judiciário, mas elas não estão ali comprometidas a estar sempre litigando, elas aparecem apenas de forma ocasional. Ele observa, então, uma distinção entre a atuação dessas partes, e ele se pergunta por que os mais estruturados, por que os mais com maior repertório, no caso desses jogadores repetitivos, eles tendem a sair na frente do funcionamento real do sistema jurídico. Então, ele observa questões financeiras envolvidas, questões de realmente pura experiência, algo que você só adquire com a prática, enfim. É algo que deriva da observação sobre o funcionamento do Poder Judiciário. A gente tem também uma pesquisa muito famosa, que é a do Boaventura de Souza Santos, O Direito dos Oprimidos, de 1970, e o Boaventura, ele analisa a favela do Jacarezinho, no Brasil, e a partir dessa análise, ele começa a observar um tipo de ordenamento jurídico paralelo. Ele começa a observar formas diferentes de direito e que não estão ligadas ao direito estatal. É um conceito amplo derivado do pluralismo jurídico, e a pergunta, então, seria como se estruturam as relações jurídicas além do Estado. Essas perguntas, só para deixar claro, não foram redigidas por esses autores. Eu peguei mais ou menos a ideia e construí a pergunta para ilustrar o que eles estão buscando responder. Por último, nós temos o Barocas e o Selbst, e que eles vão estudar como que a inteligência artificial ela pode amplificar desigualdades que já existem, em alguma maneira. E mesmo que não haja um propósito explicitamente discriminatório, elas muitas vezes acabam por repetir esse padrão. Isso já em 2016, bem antes do boom da IA. Então a pergunta seria: como os sistemas de análise de dados e decisões automatizadas podem produzir ou ampliar discriminações, mesmo quando não há intenção discriminatória explícita? E esse texto, inclusive, está no programa de ética algorítmica, justamente porque ele trabalha algo muito importante, que é essa questão da discriminação algorítmica. Bom, vocês podem observar que essas pesquisas elas surgem, em alguma medida, de observação, de experiência, de inquietação. Com certeza eram problemas que inquietavam os seus autores. E é isso. A gente consegue trazer esses conceitos, esses elementos para o direito também. Para quem é feita, então, a pesquisa? A gente faz pesquisa para quem, exatamente? De modo geral, a comunidade acadêmica. E esse conceito de comunidade acadêmica envolve professores, envolve outros autores, outros pesquisadores, envolve, enfim, todo mundo que está envolvido, que se abrange ali nesse meio acadêmico em alguma medida. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente pensa para quem nós estamos falando, muda a forma de como nós escrevemos, de como nós comunicamos. O importante é entender que ser acadêmico, fazer algo acadêmico, de um modo geral, não é escrever de forma rebuscada, não é ser eloquente necessariamente, mas é você falar de forma clara, de forma acessível, e transmitir as suas ideias. Isso serve para diversos contextos, não só para o contexto acadêmico, mas a gente tem uma ideia de que, não, para eu ser acadêmico, eu tenho que usar palavras difíceis, eu tenho que falar, usar aquela palavra que pouca gente conhece para mostrar que eu sei.
E não precisa ser assim. Na verdade, muitas pesquisas importantes, elas não são feitas de forma rebuscada, de forma nenhuma. Elas buscam transmitir as suas ideias de forma clara, até porque se você não conseguir transmitir isso, não faz sentido. A sua pesquisa não é só para você, é para contribuir para o coletivo. E é por isso que a gente tem essa ideia de que o autor ele é escravo do leitor, nesse sentido de que nós ficamos tão dependentes da compreensão do nosso leitor, de que nós condicionamos as nossas atitudes, condicionamos a forma que nós escrevemos com base no leitor que esperamos ter. Né? Nós concebemos, então, um leitor hipotético e, a partir desse leitor, nós redigimos nosso texto de uma determinada forma. E eu coloquei ali que textos meramente opinativos, eles não são muito bons, porque a ideia é de que não é que a gente não tenha uma opinião, não tome um lado em alguma medida. Já é meio desmancada essa ideia de que a pesquisa acadêmica ela vai ser 100% imparcial e 100% neutra, até porque a partir do momento que você escolhe um objeto, você já está sendo parcial em alguma medida. Isso é um fato. Mas a questão é, eu não posso pegar um texto, pegar um tema e escrever ele de forma que eu escreveria em outro contexto, como um texto apenas opinativo, só mostrando minhas impressões sobre aquilo. Eu preciso escrever de forma convincente. E essa forma convincente não tem que ser também algo puramente retórico, algo que recorra ali, então, a uma persuasão do tipo que a gente vê em outros contextos, mesmo no direito, né? Quando a gente está argumentando em outros contextos, a gente, em debates, por exemplo, a gente busca sempre ser mais convincente, busca ser persuasivo perante a nossa, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Só que o meio acadêmico ele é convincente de uma outra forma, ele é convincente com base nos fatos que você traz e como você analisa eles e os critérios que você utiliza para sua análise. Então, se você convence o leitor acadêmico de que a sua análise ela é bem embasada, ela não distorceu os fatos que você colocou ali, que você realmente buscou um rigor científico grande, né, um rigor realmente estrito. Quando você reúne esses elementos, você se torna convincente. E não a partir de jargões, a partir, enfim, de expressões desconexas que, no final das contas, não contribui para o conhecimento acadêmico, apenas busca ser mais persuasivo ou até mesmo mais performático, por assim dizer. Bom, aqui é um slide interessante, porque eu queria trazer mais ou menos qual que é o impacto que uma pesquisa pode trazer para o mundo. E embora o impacto da pesquisa seja difícil de ser mensurado, porque isso é algo importante também, nenhuma pesquisa ela se sustenta sozinha. Ela sempre vai ter base em outras pesquisas e ela sempre vai dar início a outras pesquisas. Então, quando é uma pesquisa importante, né? E isso é uma coisa legal, porque você nunca está isolado. Sempre vai ter outras pessoas ali. E isso é bom porque você nunca vai ficar responsável 100% por aquele assunto, pela exploração daquele assunto. Embora isso possa parecer uma dificuldade, na verdade isso é positivo para a expansão do saber de modo geral. Então, não quer dizer que esses artigos que eu coloquei aqui, eles sozinhos foram responsáveis por essa transformação toda que está sendo escrita, mas que eles contribuem para esse desenvolvimento. Então, um artigo muito influente, que é recente, o Attention is All You Need. Ele é um artigo que foi escrito por cientistas da Google, e eles, então, introduzem essa arquitetura de Deep Learning, que ficou conhecida como Transformer, e foi essencial para o desenvolvimento do Large Language Models, e que basicamente, assim, influenciou a criação do ChatGPT e de todos esses outros modelos de IA que nós utilizamos diariamente hoje. Muito disso se baseou nessas contribuições científicas. Tanto que esse artigo é um dos mais citados desse século, na verdade. É assim, realmente muito importante. Foram 173 mil citações, algo absurdo. Enfim. E nós temos também outros artigos que são mais antigos, mas que foram importantes também para suas respectivas áreas. Coloquei aqui o The Strength of Weak Ties, é um artigo muito influente da sociologia, ele muda a forma como se compreende laços interpessoais, ele mostra que laços fracos
São laços, enfim, que não são tão frequentes, laços vistos como menos relevantes para as pessoas. Na verdade, eles são importantes para a circulação de informações. É um artigo muito importante para o entendimento da sociologia. E um artigo que eu achei muito curioso também é o The Right to Privacy. É um artigo de 1890, ou seja, do século XIX, que vai influenciar toda a concepção que nós temos de direito à privacidade, o direito de não ser perturbado, de você ter a sua esfera privada garantida. E isso muito antes das redes sociais, muito antes dessa discussão toda. Então, é bem interessante a gente observar que algo tão atual como a discussão sobre dados, sobre, enfim, a privacidade digital, possa remontar em alguma medida a uma formulação do século XIX sobre o direito à privacidade. Aqui é o porquê pesquisar. A gente já falou mais ou menos o que está sendo abordado aqui, mas eu gosto dessa imagem. É, não necessariamente dessa imagem que está aqui no slide, eu digo da imagem, da metáfora que a gente vai falar aqui, que é a metáfora do Newton, de que se eu vi mais longe foi por estar sobre ombros gigantes. Essa imagem do lado é uma imagem medieval, na verdade, é porque essa frase do Newton ela é inspirada numa frase latina, que é atribuída a Bernardo de Chartres, e, enfim, é mais ou menos essa ideia de nós só podemos ver mais adiante porque nós estamos sobre os ombros de pessoas que traçaram aquele caminho antes da gente. Então nós subimos nos ombros desses gigantes, dessas pessoas que passaram ao longo de séculos e que construíram todo o saber, de modo geral, o saber que nós temos hoje em dia, e a partir disso nós podemos ir além. Então eu gosto muito de pensar sobre isso, até porque a gente sente uma conexão maior com o passado, mesmo com áreas novas, como essa questão do direito digital, a inteligência artificial. Mesmo essas áreas, elas, em alguma medida, bebem muito do que já foi construído em alguma medida, né? Do que já foi pesquisado. E eu acho bem importante a gente pensar nisso, tanto para olhar para o passado quanto para olhar para o futuro. Aquilo que a gente faz hoje tem uma relevância para a posteridade. A gente não faz só para o presente, não faz só para o momento atual, mas faz pensando no futuro. Então, a pesquisa serve para isso, para melhorar a reflexão, a compreensão, para registrar as descobertas e para expandir o conhecimento para além daquilo que ficaria guardado só com a gente. Como pesquisar? Aqui a gente já está entrando em algo mais prático, e essa frase do professor Maffei está no livro dele, que vai estar também na bibliografia do curso, e ela basicamente diz que as monografias elas são grandes argumentos constituídos por afirmações mais específicas, que devem ser verdadeiras ou consistentes. Ali faltou um complemento, né? A academia pede que, ficou só o pede, mas a academia pede que um conjunto de fatos ou de normas em que se escoram quaisquer preposições seja exposto de maneira clara e simples à apreciação de qualquer pessoa, no adequado uso de suas faculdades intelectuais e seu juízo, de modo que ela se conduzirá no sentido da conclusão acertada. O que quer dizer essa frase? Ela acaba sendo longa, então pode não ficar muito claro. É basicamente de que as monografias, isso ele está envolvendo todas as pesquisas que são colocadas em uma pesquisa única. Então, dissertações de mestrado, o próprio TCC acaba sendo uma monografia, enfim, tudo isso é uma monografia, é um conceito amplo. Elas são nada mais do que argumentos que vão se especificando, vão se delimitando em subargumentos. E a ideia é que esses argumentos eles devem ser ou verdadeiros ou consistentes. O professor Maffei vai definir no seu livro de que verdadeiro é aquilo que eu posso comprovar com alguma base de dados, posso comprovar de alguma maneira para o leitor. Consistente é aquilo que, embora não comprove, eu afirmo de uma forma que é tão lógico que eu sequer acabo provando aquilo de forma específica. Então, quando a gente fala, sei lá, que o juiz deve ser imparcial. Quando eu falo isso, eu não necessariamente vou pegar um dado e mostrar que realmente, nossa, o juiz deve ser imparcial. Estou fazendo uma afirmação que ela é consistente em si mesma. Faz sentido lógico com base nos critérios que nós compartilhamos enquanto comunidade moderna, acadêmica, enfim, de que o judiciário busca uma imparcialidade. Então, é mais ou menos isso, a diferença entre o verdadeiro e o consistente.
E, a partir disso, é importante que a monografia, quando ela é exposta para alguém que use aquilo que ela já tem, que é a sua intelectualidade, o seu juízo, ela seja naturalmente conduzida à conclusão que aquela monografia busca apresentar. Então, o argumento ele tem que estar tão bem colocado, tão bem entrelaçado, que qualquer pessoa que entrar em contato com aquela monografia, com aquela pesquisa, enfim, ela consiga entender e chegar àquela conclusão que está sendo apontada. Não posso fazer um pulo, começar de um ponto e pressupor alguma coisa e do nada eu chego no resultado. Não, eu tenho que mostrar o passo a passo e ir levando o meu leitor a chegar à mesma conclusão que eu espero. Aqui é uma diferença, então, entre a pesquisa descritiva e a pesquisa prescritiva. São dois conceitos importantes e são complementares em alguma medida, porque ambos eles aparecem nas mesmas áreas de conhecimento, não é como se um fosse de uma área e outro de outra, mas que eles têm objetivos diferentes. Então, a pesquisa descritiva, ela visa primordialmente entender um objeto, descrever ele detalhadamente, realmente compreender as suas nuances. Aqui, com base no livro do professor Maffei, mais uma vez, eu coloquei a pesquisa sobre judicialização da política no STF. Então, essa pesquisa sobre judicialização da política, quais os casos políticos que foram decididos? Quais os resultados desses julgamentos? Qual foi a atuação do tribunal nesses casos? Então, todas essas perguntas, elas são importantes para entender essa judicialização da política, em alguma medida. E é importante a gente saber que deve sempre ter um esforço interpretativo. Então, eu não posso só colocar essas informações jogadas e esperar que elas façam sentido por si próprias. Eu tenho que realmente interpretar esse conjunto de dados que eu vou obter e, a partir disso, eu formo o meu argumento. Isso é a pesquisa descritiva. Já a pesquisa prescritiva, ela, mais do que só entender a natureza do objeto, ela visa atribuir significado ao fenômeno observado a partir de normas ou da avaliação deste fenômeno. E ela, inclusive, é interessante porque ela acaba sendo mais próxima daquilo que a gente entende como direito, porque o direito ele está sempre buscando resolver problemas, ele sempre pega algo que está realmente conflituoso na sociedade e busca trazer alguma solução. Deveria ser essa a intenção primordial do direito. E, inclusive, há uma menção ao conceito desenvolvido por Hans Kelsen da moldura interpretativa. Ou seja, o direito ele atribui significado jurídico a esses fenômenos e ele dá uma moldura interpretativa que vai ser preenchida com uma certa discricionalidade do jogador. Enfim, isso aqui é só uma menção à ideia de direito que foi colocada ali no livro. Agora, como é que é feita a pesquisa prescritiva? Por que é importante essa comparação? Porque o direito ele pega coisas que não são essencialmente jurídicas, não são intrinsecamente jurídicas, e ele vai atribuir um significado jurídico a elas. Então, o nascimento, a morte, por exemplo, vários fenômenos que nós vemos no mundo, eles têm significado jurídico a partir dessa interpretação. E isso é você imputar um sentido a esse objeto, em alguma medida. E a pesquisa prescritiva, ela vai então atribuir um significado, ela vai atribuir realmente um caminho, digamos assim, um meio para se obter aquilo que se entende ser como melhor, aquilo que argumentativamente é visto como verdadeiro ou visto como realmente o ideal. Trazendo aqui para um exemplo mais concreto, tem o livro Retórica e Estado do Direito, do Neil McCormick, que é um teórico do direito muito conhecido, e que nesse livro ele não está só descrevendo o raciocínio jurídico, ele também busca estabelecer como é que os juristas eles deveriam raciocinar e interpretar o direito, visando então uma maior segurança jurídica. Você observa que mais do que descrever, ele busca apontar um rumo, busca estabelecer um padrão de comportamento. Isso aqui parece ainda meio nebuloso, porque só vai fazer mais sentido com exemplos realmente, mas é interessante a gente ter essa perspectiva de diferença entre a descritiva e a prescritiva. E o direito? Agora, já falamos muito do direito nessa aula, na verdade, mas aqui tratando dos problemas específicos da pesquisa jurídica. O direito ele acaba sendo marcado por uma carência muito grande, porque muitas vezes as pessoas escrevem pesquisas como se estivessem escrevendo peças processuais. Então elas argumentam como elas argumentariam diante de um tribunal, buscando convencer o juiz, enfim.
E esse convencimento ele não é suficiente dentro da pesquisa acadêmica. Dentro dos critérios científicos, ele não é suficiente. E aqui eu coloquei algumas descrições, alguns adjetivos que foram dados por revistas dentro do meio jurídico, na verdade, sobre outras pesquisas jurídicas, de modo geral, né? Não dizendo que todas são isso, mas que muitas acabam se enquadrando nesses adjetivos. Sucata, esterco, confusas, entediantes, enfim, esses autores eles vão mostrar vários problemas das pesquisas jurídicas e mostrar que, na verdade, os juristas sabem que elas têm problemas, tanto que eles mesmos escrevem essas avaliações. A questão é, nós precisamos, então, aprimorar o nosso entendimento acadêmico e aprender com outras áreas. Primeiro com metodologia, mas também nos inspirar em outras pesquisas de outras ciências e, a partir desses critérios, dessas observações, nós podemos aprimorar a própria ciência jurídica. E um problema muito grave é o desprezo à teoria. Até porque sempre por detrás de toda prática há uma teoria que está ali fundamentando aquela prática. Então, o juiz, por mais que ele não deixe claro suas interpretações, as suas concepções de justiça, sempre há um ideal ali que ele está manifestando nas suas decisões. E isso serve também para os advogados, isso serve para qualquer participante do meio judiciário. Então, como nós sabemos que o direito ele sempre visou a transformação social a partir daquilo que inicialmente era abstrato, a gente tem que reconhecer que a pesquisa ela pode nos ajudar a cumprir esse propósito e ela é necessária para o aperfeiçoamento da ciência jurídica e da prática jurídica, em alguma medida. Aqui são as dicas de leitura, vão estar também colocadas ali no Drive, essas leituras, os PDFs já vão ser disponibilizados, se já não estão, quando essa aula for publicada. E é isso. Agradeço então a atenção de vocês. Eu espero que a aula tenha sido interessante e eu espero então continuar melhorando a gravação dessas aulas ao longo desse curso.